Meus amados irmãos, amigos, todos que estão à escuta desta voz, eu gostaria de saudar a todos na manhã desse dia, com um bom dia de salvação, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Pela graça de Deus, meu irmão, meu querido, aqui estamos com firme propósito de trazer a palavra do Senhor ao teu coração. Talvez você não tenha encontrado um tempinho para ir à igreja, para abrir a sua Bíblia, para ouvir a palavra de Deus e para meditar. E na manhã desse dia se faz necessário nós trazer a palavra de Deus, esse café da manhã, ao teu coração. Te pedimos tão somente dar crédito, dar ouvidos à palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que faz a vontade de Deus, porque o tempo está próximo. Na manhã desse dia, meu irmão, aqui estamos na rua 16, na casa do nosso irmão Railon, para te falar de Jesus. Talvez você por muitas vezes já tenha ouvido a falar de Jesus, mas talvez você ainda não se despertou para essa realidade que é o nome de Jesus. A Bíblia diz que é o nome que está acima de todo nome. É o nome que faz a diferença. E se você tão somente está ouvindo a falar de Jesus, mas não toma uma decisão, você está correndo um grave perigo. Glória a Deus. Gostaria de meditar em rápidas palavras no Evangelho de Lucas, capítulo de número 14 e versículo de número 15, que nos traz à luz a parábola da grande ceia. Jesus, uma certa vez, ele contou esta parábola para ilustrar aqueles que são convidados, aqueles que ouvem, mas não tomam uma decisão. Quero te falar que a diferença entre mim e você é uma decisão. São as nossas atitudes. Por quê? Porque nós somos iguais, nós somos irmãos. Mas Deus faz uma separação entre luz e trevas. Deus faz uma separação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Esta parábola, meu irmão, ela vai falar a respeito de um homem que resolveu fazer uma grande festa, dar uma grande ceia. E Jesus nos fala que este homem, ele preparou os seus bois cevados, a sua ceia, e aí ele organizou de forma excelente, e no momento que estava preparado, ele mandou chamar os convidados. E o servo, ao chegar, onde os convidados disseram: tudo está preparado, venha para a grande ceia. E a Bíblia nos diz que aqueles homens que eram para estar nessa ceia resolveram a dar desculpas e dizer: eu não posso ir, eu comprei uma junta de boi e preciso experimentar. Me tenha por desculpado, por excusados. Avisa lá para o teu senhor que não dá para me ir. Aí ele chegando para outro que era para estar nessa ceia, nessa festa,
e disse: o mestre mandou chamar. Queremos convidar você para a grande ceia, está tudo preparado. E esse outro homem disse: eu acabei de me casar, estou em lua de mel, não posso ir. Avisa lá o teu senhor que me tenha por desculpado. E assim sucessivamente. Todos tinham uma desculpa e não atenderam ao rei. E não atenderam aquele homem que tinha feito um grande banquete e esperava que essas pessoas convidadas estivessem lá. E nos diz a Bíblia que aquele homem resolveu chamar outras pessoas que não estavam na sua lista. Ele disse: vá depressa, vá aos becos, vá às favelas e chamem a todos, que todos possam encher a minha casa, o meu banquete, e eles possam comer e sentir-se à vontade. E assim saiu aquele servo e chamou muita gente, muitos que não faziam parte da agenda daquele senhor. E chegando aquele servo disse: Senhor, feito está como pedistes, como mandastes, e ainda há lugar. E ele disse: pois sai, vai nas avenidas, vai nos becos, chame mais gente, chama aleijado, chama coxo, chama todo tipo de gente que você encontrar. Eu quero ver o meu salão, eu quero ver esse pátio cheio de pessoas, porque eles foram feitos para aqueles homens, mas eles não eram dignos de fazer parte do meu banquete. Eu fiz com tanto carinho e eles disseram não. Glória a Deus. Quero te falar, meu querido, que aquele servo saiu e chamou muita gente. E então regozijou-se aquele senhor e disse: verdadeiramente, aqui está muitos que não faziam parte da minha agenda, mas que são felizes. Meu irmão, com esta parábola eu quero deixar bem claro que aqueles que eram para fazer parte da ceia, aqueles que eram dignos, disseram não para Deus, disseram não para aquele rei, disseram não ao convite do rei. E quem são essas pessoas que disseram não ao convite do rei? Ora, quem é o grande banquete? O grande banquete é Cristo, que é o pão. E a Bíblia diz que bem-aventurados é aqueles que comem pão no reino dos céus. Bem-aventurados e felizes é aqueles que são convidados. Mas é importante que a gente não possa dizer um não ao convite do rei. E este rei simboliza, figura a Deus, que mandou o seu Filho ao mundo, Jesus, para que todos dissessem um sim, abraçassem e viessem morar no céu. Quero te falar que existe uma regra para entrar no céu. E o padrão do céu, o modelo do céu, chama-se Jesus. Deus nos ama muito, nos ama como Filho único. Tanto é que não existe dois de nós, então somente um. Deus nos ama demais. Mas se nós dissermos um não para o Filho dele, se nós dissermos um não ao convite do rei, ele chamará outras pessoas. Nós temos a oportunidade, temos a felicidade de atender o convite do rei. E muitos de nós resolvemos cuidar dos nossos próprios negócios, como fizeram aqueles homens. Disseram: eu não posso ir, eu tenho que ir testar a minha manada de bois, eu tenho que estar no meu noivado, no meu casamento, e não posso ir atender o convite do rei. E Jesus deixa bem claro, diz: aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Renunciar a mim mesmo é porque o caminho ele é apertado, a porta é estreita, não aceita as minhas bagagens. Eu posso até dizer que não existe motivo por que Deus não vai
me aceitar. Já foi falado na manhã desse dia que nós precisamos nos libertar, nós precisamos deixar as nossas bagagens. Mas eu quero te falar, meu irmão, que Jesus é o padrão. Jesus é o modelo do céu. E se nós quisermos entrar no céu, nós precisamos dizer um sim ao convite do Rei. E aceitar esse Jesus, e obedecer esse Jesus, e ser fiel à sua palavra. Você tem a oportunidade, meu irmão, na excelência desse dia, de ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não nos terá por inocente. A partir do momento que você ouve a palavra de Deus, é importante que você tome uma decisão e aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Nós podemos ser importantes para a nossa família, mas se nós disser um não para Jesus, nós estaremos fora do reino de Deus. Portanto, meu querido, na manhã desse dia eu quero te exortar a ser uma pessoa sábia. Não conclua esse dia sem abraçar o dono da vida. Não conclua esse dia sem tomar a tua decisão. Porque quem tem Jesus tem tudo. E quem não tem Jesus não tem nada. O convite do Rei permanece. Mas se tu não tiver um ouvido ungido, a Bíblia diz que aqueles que têm os olhos bons andarão em luz, mas aqueles que não têm os olhos bons andarão em trevas. Ter o olho bom é tão somente ver Jesus passando, é não perder a oportunidade de dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque nós, por nós mesmos, nós nada somos. É importante nós termos o convite do Rei, é importante nós termos Jesus em nossas vidas. Que Deus te abençoe e que essa palavra verdadeiramente te sirva de bálsamo e você possa acordar hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje o convite do Rei chega à tua porta. Não diga um não, do contrário, a tua eternidade será longe do reino de Deus. E Deus não quer isso. Deus te proporciona na manhã desse dia que você diga um sim ao seu filho e esteja uma eternidade com Jesus. Amém. Glória a Deus.